Ah, Wagner, mas ó, eu também peguei pelo menos a máscara com a logo do escritório aqui. E aí, Ricardo, como é que estamos? Tá abrindo aqui o canal YouTube, só um pouquinho, doutor. Tá bom. Só tá configurando para ficar ao vivo. Aí, recebi uma notificação. Eu tive que vir para o escritório, Wagner, porque não sei se na tua casa tá assim, mas a minha internet tá péssima. E aqui, pelo Isso, menos, doutor, estamos ao vivo no YouTube. Ótimo. Assim que começa o café da manhã. Começamos agora. Você pode iniciar então, Wagner. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso café da manhã. Espero que todos aí já estejam com seu café, sua mesa colocada. A ideia aí é a gente fazer esse bate-papo. Queria agradecer a todo mundo que está entrando aí no Zoom. Não sei se o pessoal aí já está com o café em mãos. Gostaria de agradecer ao Dr. Gabriel Bittencourt pela parceria nesse evento. Certeza que agora a gente trouxe para o meio online esse evento e para esse período de pandemia, mas a gente já estava fazendo ele ano passado, né? E o pessoal aí de Colombo também já está aí, né? Williams, tudo bem? Muita gente entrando, sejam todos bem-vindos. Dr. Gabriel Bittencourt, a gente evento hoje aqui de forma online. Vocês podem participar conosco, quem está assistindo pelo Zoom pode também mandar seus questionamentos depois que os nossos palestrantes falarem. E quem estiver assistindo pelo YouTube pode mandar no chat e a gente vai lendo depois também. Então, primeiro, gostaria de passar a palavra ao Dr. Gabriel Bittencourt para dar início. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, finalmente de volta, né? A gente fez esse evento ano passado, acho, né, Wagner? Esse ano ainda não tinha acontecido. E foi muito bacana, não sei quem está presente aqui virtualmente conosco, que participou dos eventos no ano passado, quem chegou pelo menos no último, teve a sensação de que estava entrando num dos melhores hotéis de Curitiba, porque a mesa estava impecável, a comida estava excepcional e foi um tempo muito bom com os advogados iniciantes, com o pessoal das comissões, foi realmente excelente. E a ideia hoje é fazer a mesma coisa, produzir aqueles momentos do ano passado com outro tema, né? Eu tinha programado fazer isso na minha casa, com uma mesa bem legal para vocês verem, mas a minha internet, não sei se nesse tempo de pandemia vocês estão passando por isso, está péssima. Eu tive que vir para o escritório, porque aqui é instável, mas para provar para vocês que eu estou tomando café, está tudo aqui, tá? Tem até uma banana aqui, ó. E esse era um requisito para a pessoa fazer parte hoje do café da manhã, ela está tomando café, né? Então, agradeço ao Wagner pela parceria, agradeço a Reda também, a comissão de advogados iniciantes, e não quero tomar mais o tempo de vocês, a não ser para agradecer. Ciro, nosso vice-presidente, está aqui, bom dia, e tenho certeza de que hoje vocês vão aproveitar muito a experiência que o Dr. Rodrigo e o Dr. Eduardo vão trazer com relação às provas nas ações de indenização. Peço que vocês acompanhem atentamente a exposição deles, e durante o momento que eles estiverem falando, se vocês quiserem mandar as perguntas aqui pelo Zoom, ou então mandar por escrito também, pelas redes sociais da comissão, enfim, vocês fiquem bem à vontade e ao final a gente vai ter um tempo aí de debate, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Acompanhe os nossos trabalhos, tanto da CAI como da comissão, pelo YouTube, pelas páginas do OAB, pelas redes sociais de cada uma das comissões. Nós aqui no Paraná somos extremamente dedicados ao nosso trabalho dentro da instituição e por isso eu acredito que você, quando estiver ligado aí no que a gente faz e acompanhando a nossa rotina, não vai perder, tá? Você só vai ganhar, porque os eventos são de qualidade, o material é de ponta, então fica aí o meu recado, tá? Segue o nosso trabalho, segue o trabalho aí da comissão do Wagner, da CAI, para que você possa aprender um pouquinho mais aí e se aprimorar mais no teu trabalho como advogado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eduardo. Quem vai começar? Bom dia a todos.
Doutor Rodrigo, posso começar fazendo uma breve Pode. introdução ao nosso tema? Que bom, obrigado. Sim, por favor. Então, prezados amigos, muito bom dia. Meu nome é Eduardo Augusto Bruning, faço parte da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB, atuo com acidentes de trânsito já há alguns anos, ações de cobrança de seguro no polo passivo e relações de consumo. Quero cumprimentar, então, a todos aqui, os meus amigos que estão aqui hoje na live, neste bate-papo, doutor Rodrigo Pacheco, companheiro de comissão, doutor Gabriel, presidente, doutor Wagner, da Comissão da Advocacia Iniciante, e também a todos aí que estão nos acompanhando nesta clara e fria manhã de segunda-feira, né? Mais tradicional curitibana impossível. Bom, pessoal, antes de a gente tratar efetivamente aí da prova documental e da prova oral, eu vou fazer uma breve introdução para a gente poder, então, desenhar, fazer um assunto aí, desenhar um assunto bem interessante, né? E eu começo dizendo, e desde logo, que a gente tem o direito de acesso à justiça para postular em uma tutela jurisdicional de um direito. E, para além disso, né, a gente também está amparado pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. E a gente tem que fazer uso de tais direitos e princípios da melhor maneira possível. Tem que destrinchar eles, aproveitar ao máximo os fatos e as provas que estão disponíveis para nós, advogados, em cada processo. Ou seja, a gente tem o direito constitucional aí de deduzir uma pretensão em juízo e também dela se defender. Então, feitas essas considerações, para que a gente possa falar da prova documental e da prova oral, eu vou tratar rapidinho aqui uma questão de conceito geral de processo. E eu, particularmente, eu gosto muito do Didier, do Fred Didier, e ele muito bem diz aí que o processo ele é o exercício da jurisdição, que é o exercício processual da coisa. E do processo, o que a gente pode extrair? A gente extrai o instrumentalismo. Ele estabelece essa ponte entre direito processual e direito material. E eu aqui destaco rapidinho que o direito material é uma situação jurídica que depende da tutela jurisdicional, e ao passo que aí o direito processual ele se trata da ferramenta que garante essa tutela. Então, citando aqui mais uma vez o Didier, excelente professor, o direito material ele sonha e o direito processual ele realiza, ele concretiza. E essa relação ela é necessária porque o direito ele só é após ser produzido. Então, o que a gente pode extrair disso também? Institutos processuais, que dentre eles nós temos o quê? O direito probatório, que é onde a gente quer chegar hoje aqui neste bate-papo. E mais um pouquinho em relação ao conteúdo aí geral do processo, a gente não pode esquecer que um dos pilares de toda essa base é o devido processo legal, onde estabelece, inclusive, aqui o modelo, constitucional do processo brasileiro. Então, o que a gente tem que observar dentro disso tudo? Contraditório, a ampla defesa, a produção de prova lícita, duração razoável do processo, tratamento paritário entre as partes, decisões fundamentadas, que é uma coisa que a gente sofre muito ainda, enfim, tudo que engloba e garante à parte o direito dela se defender, defender sua liberdade e o direito que está sendo aí prejudicado, reivindicado. Então, o processo ele tem que ser justo e adequado, gente, tá? Bom, e o que mais eu posso comentar rapidinho aqui nessa introdução? Sobre o contraditório, ferramenta importantíssima para nós, princípio importantíssimo. O contraditório ele é composto por duas garantias. A primeira deles, a primeira garantia é a participação da parte. Se dá através da audiência, da comunicação, da ciência, garante que ela possa ser ouvida, de participar do processo e de ser comunicada, de falar. E a segunda dela, que é a influência no conteúdo da decisão do juiz. Então, a parte ela tem condições de produzir provas que influenciem no resultado final da ação. E, pessoal, isso tudo, então, se dá através da produção da prova, de exercer aí, de fato, todos os meios relacionados a essa tutela jurisdicional e aos meios de defesa, então, para garantir e proteger aí o direito que está sendo reclamado, prejudicado. Se a gente considerar aqui rapidinho o CPC, o artigo 493, que eu tenho anotado aqui, ele dispõe que depois de entrar com a ação, se algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influenciar na decisão, o juiz ele tem que considerar. Então, a gente pode aqui também considerar aquela velha máxima, dá-me os fatos que eu te darei o direito. Então, nós sabemos aí que a petição inicial ela se trata de uma declaração de vontade, a gente tem que demonstrar qual que é essa vontade, a vontade do postulante, para que seja possível apresentar ao juiz a melhor interpretação desse pedido. Então, pessoal, desculpe até a introdução um pouco longa,
Mas essas são as considerações a respeito do tema hoje. E aqui eu passo a palavra ao meu amigo, colega de comissão, Dr. Rodrigo Pacheco, que vai tratar da prova documental. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, doutor Eduardo. Só queria saber se todos estão me ouvindo. Eu estava mexendo no áudio, tudo certo? Legal. Estamos, Rodrigo. Rodrigo, deixa eu te interromper só para dizer, ô Wagner, eu ia te falar, pô, você tem que tomar esse café da manhã aí, cara. Porque você arrumou uma cena super bonita, não vi você mexer no teu prato ainda. Eu tava ligando aqui os comentários do YouTube. Agora eu vou começar aqui. Vai lá, Rodrigo. O Wagner, não é nada de cera aí, né? Não tem fruta de cera, nada. É de loja. Né? Não tem nada artificial, né? Pessoal, muito bom dia. Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês nessa empreitada, uma nova empreitada, né? Nesses tempos aí de pandemia, nós da Comissão de Responsabilidade Civil, a última reunião nós fizemos online, então acho que o mundo vai modificando, né? Acho que a gente vai ter mais vezes esse tipo de situação, esse tipo de encontro, né? Muito bem. Então, gostaria de falar aqui sobre a prova documental. Primeiro dizer do escopo dela, né? O artigo 405 e seguintes do CPC e legislação esparsa tratam sobre documentos e o CPC especificamente sobre prova documental, né? Primeiramente, parabenizar o doutor Eduardo, que fez uma bela síntese para nós, né? Sobre processo e procedimento, né? Tão interessante, né? O poder de síntese do doutor Eduardo é admirável, né? Muito bem. E aprofundando, então, nessa questão, falamos dos meios de prova. Nesse caso, falarei da prova documental, né? Nas ações indenizatórias. É importante a gente observar que, há muito tempo, né? Os documentos têm ganho uma importância ímpar nas relações sociais, não só nos processos, né? Quando eu vou abordar aqui sobre prova documental, obviamente eu estou pensando num processo, estou pensando numa lide, mas também gostaria de fazer uma abordagem sobre o aspecto acessório, sobre o aspecto de assessoramento das pessoas, das partes, e a nossa função como operadores do direito em trazer a paz social, né? Então, eu vejo que a atividade do advogado também não é só lidar, né? Trabalhar, combater no processo judicial, mas também assessorar para que a vida das pessoas se torne mais fácil, mais segura, com mais tranquilidade, né? A gente possa tocar a vida. Então, falar que os documentos ganharam um volume muito grande, principalmente nesses tempos modernos, como hoje a gente tem um acesso à informação muito grande, a gente tem condições de estabelecer as relações sociais documentadas, não só por escrito. Quando a gente fala em documento, normalmente a gente está pensando muito em papel, estamos apegados muito ainda à fase do papel, escrito, registros e tudo mais. Mas é interessante falar que tem diversos meios de confecção de documentos, né? Mais para adiante eu falarei. Então, é interessante falar que, muito embora a lei permita, em alguns casos, a validade de um contrato verbal, por exemplo, cito o exemplo da doação de bens móveis de pequeno valor, do 541 do Código Civil, que diz que pode ser feito mediante a tradição imediata de um bem, né? Esse contrato verbal é válido. Em outras hipóteses, não. Mais adiante falarei de uma hipótese que é necessário prova, é necessário documento, ainda mais documento público, né? A prova documental tem importância e amplitude, então, relevada por maior facilidade da comprovação de um direito, de um dever, de uma obrigação, e que esteja consubstanciada em um documento. Muito embora o seu conteúdo sempre possa ser impugnado pelo contraditório, aqui falando no caso de processo, né? A gente não pode compreender a prova documental como uma prova mais importante que outros meios de prova. O Código de Processo Civil, no 369, garante o direito das partes empregarem todos os meios legais de prova. Então, muito embora se pense que a prova documental
ela tem, como ela é um meio de prova passivo, quer dizer, você apreende as informações apenas lendo, você não precisa praticar atos naquele documento, a não ser a consulta dele, a leitura, e você vai extrair informação que dele consta, né? Por isso trata-se de um meio de prova passivo, né? Ela pode ser impugnada, ela pode ser rebatida, ela pode ser desconsiderada, inclusive pelo livre convencimento do juiz, né? Artigos 370 e 371 do CPC de 2015. Um conceito de documento. Francesco Carnelucci diz que documento é uma coisa, por realização de atividade humana que seja capaz de representar um fato. Esta coisa deve ser considerada como um objeto, uma representação real e objetiva, mas ela não precisa ser compreendida como palpável. O que eu quero dizer com isso? Existem documentos que são digitais, sonoros, né? Um CD, uma música. Eu cito exemplo de ações de plágio. Eminentemente, essas ações tratam de áudio, né? Então, qual é a prova documental? É um áudio. São 2 áudios, né? Que vão ser periciados e depois vai gerar um laudo pericial, mas, enfim, não se trata de um documento escrito necessariamente, né? Obviamente que numa ação de plágio você pode apresentar um documento redigido, ou seja, que tenham caracteres e símbolos pela partitura, né? Mas, fundamentalmente, uma ação de plágio, ela pauta-se objetivamente pelo áudio, né? Então, uma prova documental sonora, né? Vídeos, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem todos somos cineastas, né? Cada um tem sua câmera no bolso, né? Então, a prova documental em vídeo também é muito utilizada, né? E, falando agora sobre documento e prova documental, fazer uma distinção, como eu disse, que o documento é uma fonte de prova passiva, né? Consubstanciado em um objeto concreto, não necessariamente palpável, do qual se extraem informações. A prova documental, por sua vez, é o meio através do qual, em um processo, você traz aquele determinado fato que se pretende provar. Os elementos do documento, essencialmente, essa doutrina traz para nós alguns elementos, como a autoria desse documento, que é importante o advogado, quando está a analisar um caso ou um documento, uma situação que é trazida a ele, ele dissecar esse documento. E, para isso, ele tem um roteiro a seguir. Primeiro, saber a autoria desse documento. Isso ele pode resolver com o cliente, através de pesquisa. O próprio documento vai dizer, por exemplo, uma escritura pública, quem é o autor dela. O tabelião, lá está escrito, né? O tabelião, naquele dia, naquela data, recebendo tais e tais pessoas, declara aqueles fatos. Então, temos a figura do idealizador e o realizador. O idealizador é aquele que traz os fatos para serem concretizados. Essa pessoa pode se confundir com o autor material e intelectual, que chamamos de um elemento autógrafo do documento. Então, a autoria material e intelectual é de uma mesma pessoa. Por sua vez, temos o heterógrafo, que são pessoas distintas que o confeccionam. Tem aqui um exemplo muito interessante do Código Civil, que é o testamento. O testamento tem todas essas figuras. Você tem o testamento público, que tem um elemento heterógrafo, né? Pois tem o idealizador, que é o testamenteiro, e o realizador, que é o tabelião, e também você tem o testamento particular, que pode ser feito pela própria pessoa, pelo próprio testamenteiro, né? Tratamos aqui também sobre documentos públicos e particulares, fazer essa distinção, os solenes e não solenes, né? A lei dos registros públicos, por exemplo, diz lá o registro civil de pessoas jurídicas, registro de imóveis, né? São documentos públicos, essencialmente públicos. Você nunca vai ver uma certidão de nascimento particular. Então, tem documentos que a própria lei exige que sejam públicos, outros não.
O exemplo que eu falaria ali de necessidade de documento escrito, o Código Civil, artigo 108, que diz que é a escritura pública necessária quando se tratar de uma compra e venda de imóvel com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, veja, tratando-se de um caso, seja um processo, ou seja uma assessoria que lhes é chamada a trabalhar, vocês identificando isso, não podem fazer um contrato verbal, não pode orientar que seja feito um contrato verbal, necessariamente precisa se tratar uma escritura pública, né? Os documentos particulares são todos aqueles que a lei não exija que sejam públicos. Tratamos aqui de uma exceção pura, né? A subscrição e identificação do autor é muito importante aqui em alguns casos, e ainda mais hoje em dia, que todo mundo tem acesso à rede mundial de computadores, e-mail, as pessoas nem percebem, mas elas, assim como a gente, conversando dentro do dia a dia, a gente trava diversas relações jurídicas, hoje em dia pelos meios eletrônicos também. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que fazem, né? Subscrição e identificação do autor. Às vezes, num e-mail, você se compromete, você pode vir a se comprometer, pode vir a se tornar um sujeito passivo de uma ação por uma declaração de e-mail, uma manifestação de vontade, alguma coisa que você não finalize. Alguém pode pleitear um direito com base num e-mail, alguma coisa nesse sentido. Autenticidade, a questão da autenticidade do documento, isso sempre pode ser impugnado, tanto a existência do documento, a formação dele, assinatura, falsidade e tudo mais. E o conteúdo. Aqui é uma parte interessante de se falar da distinção entre a titulação de um documento e o seu conteúdo, né? Eu cito um exemplo aqui, um documento intitulado como uma compra e venda, que, em verdade, o seu conteúdo é de uma doação. O que deve prevalecer, né? A doutrina, a legislação e a jurisprudência nos ensina que sempre o conteúdo é o mais importante. Então, o título do documento tem uma relevância pontual, mas o conteúdo deve ser bem analisado para verificar do que se trata quando nós estamos trabalhando com um documento. O suporte, como eu falei, o suporte, o meio sobre o qual esse documento é manifestado pode ser o mais diverso possível, físico, eletrônico, digital. Uma pintura pode ser considerado um documento. Então, os meios aqui são sem contável número de meios e suportes físicos de documento, né? Tratando sobre, agora, então esse foi um panorama geral, vou tratar agora sobre a eficácia dos documentos, a força probante, para mais adiante tratar sobre a aplicação dos documentos em ações indenizatórias, né? Brevemente aqui, interessa saber que o Código de Processo Civil, no artigo 405 e seguintes, dá exemplos de presunções legais de determinados documentos. Então, deixa eu citar um exemplo aqui do Código de Processo Civil, no artigo 405, quando trata, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também de fatos que o escrivão, chefe de secretaria, tabelião, servidor, declarar que ocorreram em sua presença, né? Isso quer dizer o quê? Que o escrivão apenas declara aquilo que foi trazido a ele, né? E a legislação dá essa presunção legal de veracidade. Obviamente que ela pode ser contestada através de medidas judiciais, né? Um exemplo da prova emprestada, o artigo 372 do CPC, né? Que ela deve ser requerida, então, provas ou documentos que estejam em outro processo podem ser utilizadas por uma parte, nos termos do artigo 372, desde que requerida e autorizada pelo juiz. Outra vez, também o próprio juiz vai adequar o valor que ele considere ali, adequado para aquela comprovação, né?
Aqui temos um exemplo da força probatória, que eu diria de uma menina dos olhos, que nós temos no direito, nós como advogados e advogadas, que seria a ata notarial, gostaria de falar sobre ela. Ela está no artigo 384 do CPC. Aqui eu tenho um exemplo de ata notarial, não sei se conseguem visualizar, é meio ruim de falar, mas aqui, essencialmente, é a declaração do escrivão, que em tal dia compareceu tal pessoa, né, mediante, aqui, nesse caso aqui, é do famoso Orkut ainda, uma ata notarial de um caso que eu tenho, de uma extorsão feita por Orkut. Veja que beleza, né? Sou super inteligente. E o que fizemos? Esse cliente foi orientado aí no cartório fazer uma ata notarial. Então, aqui o que tem? Tem a extração das telas do Orkut, onde tem mensagens da extorsão, né? Então, aqui a pessoa colocou e nas conversas, não está bem nítido, aqui está bem ruimzinha a impressão, nas conversas está aqui, e o tabelião declarou, né? Ele coloca ali, fulano de tal, logo em seguida, o solicitante foi fornecido o seguinte link para endereço, tal, onde passou o e-mail pessoal, a própria senha, onde tive acesso e constatei os seguintes conteúdos. Lá declara os conteúdos verificados, e isso foi utilizado numa ação indenizatória de dano moral, né? E foi concedida ao fim das contas, né? Sobre a ata notarial, eu queria fazer na época do Orkut ainda, hoje as atas notariais já são coloridas, as imagens já são maiores, né? Tem bastante telas e tal. Nessa época, essa preto e branco. Você veja, essa aqui é de 2013, né? E até, desculpa, eu não me apresentei, eu sou advogado desde 2009, né? E trabalho na área de direito civil, de sucessões, indenizações e consumidor, né, essencialmente. E sobre a ata notarial, eu gostaria de fazer uma referência interessante, que até o meu colega, meu amigo Eduardo, em conversa que nós tivemos no domingo, né, me falou sobre uma questão de ata notarial digital. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso. Foi muito interessante, que me ensejou a busca. E, Eduardo, eu achei 2 atas notariais feitas inteiramente digitais. Porque o que se pensa, né? A ata notarial, o que a gente fala para o cliente? Chega o cliente e fala, olha, precisamos ir no cartório. Então, se dirige ao cartório. O que você tem? Nesse caso, era o Orkut. Então, o tabelião vai lá, fornece um computador, a pessoa entra, ele olha, faz a ata, tal, tudo pessoalmente. E nós conversando, falei, olha, mas veja, né, o artigo 384 do CPC não fala sobre ata notarial remota, não fala nada disso. Enfim, pesquisando, encontrei 2 atas notariais que foram feitas inteiramente remotas. Até eu posso colocar esse link por interesse, talvez, Gabriel, no nosso Instagram depois, né? Talvez fazer uma publicação dessas notícias, que é uma situação interessante. Exatamente. Então, veja aqui, foi uma autenticação de uma página do Facebook. Provavelmente o mesmo fato ocorrido aqui com esse meu caso, né? E aí, o que aconteceu? Curiosidades desse assunto. Essa ata notarial foi lavrada em Porto Alegre em 2016, veja, pelo primeiro tabelionato de notas. E a pessoa estava em São Paulo, né? A pessoa interessada estava em São Paulo. Ambos utilizaram certificados digitais, né, para comprovação da assinatura, né? A assinatura foi inteiramente digital, e a conferência da pessoa em si foi feita por videoconferência, foi feita por uma ligação online de áudio e vídeo, né? A leitura da ata notarial foi feita por videoconferência. Essa ata notarial foi disponibilizada no portal de assinaturas digitais do cartório. Então, veja, é uma preparação de cada cartório, né? E o embasamento normativo, e aí que a gente achou interessante, né? Eu e o doutor Eduardo conversando, falei, mas veja, não conheço a legislação federal que fale sobre isso. Então, o que teve?
O embasamento jurídico foi um provimento, número 32/2006, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal do Rio Grande do Sul, e uma consolidação normativa notarial e registral daquele estado. Pesquisando um pouco mais, eu encontrei uma notícia de 30 de abril de 2020, então super recente, que no estado de São Paulo foi feita a primeira ata notarial totalmente digital, então veja, 4 anos depois. E essa aqui, e aí que eu digo que é interessante a gente se atentar, porque talvez isso seja uma nova tendência. Esta ata notarial de São Paulo já foi feita com base nas normativas do CNJ sobre suspensão de prazos, atendimento, o teleatendimento, tanto de cartórios quanto judicial, e com base nessa pandemia que vivemos da Covid, né? Então, aqui também teve normativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então, aí que eu acho que um volume desse tipo de ata notarial vai se aumentar, né? Então, é bom a gente ficar atento a essa notícia. Eu vou colocar nos nossos portais ali da comissão, vou compartilhar com vocês, né? Então, voltando aqui à apresentação do trabalho, prometo que também já vou condensar um pouco mais aqui, porque meu tempo já está quase estourando. Tem um caso interessante que eu gostaria de tratar sobre um exemplo de um documento, e, em verdade, são 2 documentos públicos, né, que, com muita atenção, nós vimos que tinham coisa errada, coisa a se corrigir, né? Tem uma compra e venda. Um caso é o seguinte: um cidadão teve um primeiro casamento, teve 4 filhos desse casamento, separou-se, contraiu novas núpcias e teve um filho desse segundo casamento. Ele tinha diversos bens. Nesse segundo casamento, ele adquiriu a título oneroso um imóvel, e no meio, em determinado momento, esse imóvel foi adquirido por esse filho do segundo casamento, como compra e venda. Esse caso nos chegou por diversos fatores, inclusive anulação de disposição de testamento por acometimento de doença de Parkinson dessa pessoa, e nós pleiteamos a anulação da escritura de compra e venda, sobre o pretexto de que não tinha autorização dos outros filhos, né? Esses 2 casos tiveram sucesso, graças a Deus, mas é interessante a gente ver, que eu falo mais adiante, a importância do advogado analisar o caso e não necessariamente entender que o caso é o que o cliente traz para a gente. Quantas e quantas vezes o cliente vem, conta uma história, fala é assim, assado, e quando a gente vai ver o documento, às vezes o norte é outro, né? Então, esse caso aqui, se eu não me recordo, simplesmente os clientes nos procuraram para anular o testamento. Olha, aqui foi feita uma mudança aqui dos percentuais de doação e a gente quer anular esse testamento aqui porque nós achamos justo sobre um aspecto ou outro. No fim das contas, a gente descobrindo, analisando os bens dessa pessoa, a gente descobriu lá uma compra e venda simulada, né? Uma doação em verdade, né? Me corrijo, é uma doação em verdade simulada de uma compra e venda. Então, muito interessante isso. E daí que eu passo a falar da instrumentalidade, e daí vou ser o mais breve possível para encerrar a minha parte, a instrumentalidade da prova documental nas ações indenizatórias. Digo que é de vital importância que o advogado conheça bem as provas documentais que a eles são apresentadas, primeiro. Esse é um caso típico de que as provas documentais geraram uma consequência jurídica muito diversa do que o cliente tinha nos procurado, né? E não só sob o aspecto contencioso. Tem um outro exemplo que o advogado é interessante que ele veja bem o caso que é trazido a ele para atender melhor o seu cliente, tanto na parte judicial, na parte contenciosa, seja para ingressar com uma ação, seja para defender, contestar uma ação, né? Seja para uma questão de assessoria. Por exemplo, eu fui procurado por uma senhora uma vez que ela tinha uma pessoa que morava na casa dela, já
5, 6 anos, não pagava aluguel nem nada. Eu falei, olha, mas você tem um contrato comodato? Não, não tenho nada. Fizeram um contrato de comodato para evitar uma futura ação de usucapião, eventualmente. Então, veja, a prova documental ali não quer dizer que isso vai ter sucesso lá na frente, a gente não pode garantir isso, né? Mas essa prova documental foi importante de ser confeccionada, quer dizer, a gente não pode tratar que a prova documental é só aquilo que está no processo. É conforme o interesse dos nossos clientes, o interesse de cada parte que procurar, né? Então, passando adiante, que a importância do momento da confecção, estamos falando de processo agora, o momento da confecção da prova documental. O artigo 434 do CPC nos dá o norte, dizendo que a confecção da prova documental se dá com a apresentação da peça inicial ou da contestação, basicamente nesse primeiro momento. Então, de pronto, é necessário trazer provas documentais indispensáveis para a propositura de uma ação ou a defesa dela, né? A doutrina fala em provas substanciais e fundamentais. Substanciais, cita o exemplo, a procuração, o título executivo, por exemplo, numa execução. Então, se você não junta o título executivo numa ação de execução, você está perdido, né? Então, tem que ter a cautela de apresentar aqueles documentos, fazer um apanhado geral, tomar cuidado, né, na montagem da ação. Muito embora a gente se preocupe muito em escrever bem, né, tentar convencer o juiz, tem que ver o que a gente está levando ao processo, né? Isso é muito importante. E os documentos fundamentais, aqueles destinados a fazer prova das alegações, essencialmente, né? Então, a narrativa trazida na inicial precisa corresponder efetivamente ao que está nos documentos, né? O código, então eu falo aqui que a prova documental deve ser apresentada com a petição ou com a contestação, com a inicial contestação, mas a lei permite a juntada de posterior de documentos, disciplinado no artigo 435 do CPC. Qual o tempo dessa juntada? A qualquer tempo, desde que destinada a fazer prova de fatos ocorridos após aqueles articulados. Então, na ocorrência de um fato posterior, pode-se apresentar documentos novos. Eu cito um exemplo que eu tenho. Fizemos um acordo judicial de um conserto de um bem móvel e deveria a parte autora apresentar um orçamento posterior. Então, era um acordo feito em etapas. Tinha reembolso, tinha pagamentos diversos e tinha ainda uma etapa a ser cumprida de um conserto daquele bem. Esse documento foi apresentado, só que fora dos limites do acordo. Então, era um veículo, então tinha determinados itens que deveriam ser consertados e deveriam ser levados ao orçamento para daí dar início àquele conserto. O orçamento veio de uma reforma de um carro. Era um ou outro item a fazer lá e veio um orçamento, que é uma prova documental, de diversos outros itens que não compunham o acordo. Esses documentos foram impugnados. Então, veja, ele, pela disciplina do 435, ele integrou o processo fora da peça inicial, fora da contestação. E também pode ser impugnado ali naquele momento. Para concluir, eu gostaria de destacar a importância da comprovação, quando a gente fala de indenizações, do dano material, e a importância ímpar, negrito, que a prova documental assume nesse sentido. Então, comprovantes de despesas. Cito um outro exemplo aqui, uma ação que, porventura, você vai discutir lucros cessantes, a importância de você trazer provas documentais que lastreiem o juiz a entender que aquele lucro cessante não é um mero achismo, né, do advogado. Eu tenho um caso de um acidente ocorrido em um hipermercado. Era uma servidora pública, médica, ela se acidentou, quebrou o punho, então era um instrumento de trabalho dela, as mãos, era uma médica. E como nós conseguimos comprovar o lucro cessante? Porque ela tinha ganhos extras, né, por produtividade, alguma coisa assim, me recordo muito bem, esse caso é bem antigo.
E nós conseguimos comprovar através do holerite dela. Ao longo de quanto tempo? Ao longo de 2 anos. Então, você veja, o advogado tem que ter um esmero de ele ver a causa, e simplesmente a gente podia entrar com dano moral e dano material, porque apresentava ali os gastos que ela teve com o médico e tudo mais, mas não, a gente viu ali que ela teve um prejuízo com aquele acidente, um lucro cessante. Então, ela ia deixar de ganhar produtividade enquanto aquela incapacidade dela permanecesse. Então, onde nós fizemos essa comprovação, ao longo de 2 anos do período dela, que a gente via que ela tinha ganhos extras ali, por conta da produtividade que iria ser prejudicada por conta do afastamento dela, né? Então, por fim, eu gostaria de citar aqui a importância de nós, advogados, com relação à prova documental, nos cercarmos de parceiros. Isso é uma coisa muito importante que a gente fala na nossa comissão, né? Então, a gente trata de indenizações. Então, veja, nesse caso, e aí o doutor Gabriel, o doutor Eduardo não vão me deixar mentir, a importância que a gente fala, por exemplo, no documento médico, a questão contábil, né? O advogado é advogado, tem advogado que acha que é um gênio e sabe de todas as áreas do conhecimento humano, né? Então, veja, por exemplo, uma ação indenizatória, um prontuário médico, eu tenho ações aqui que têm volumes enormes do prontuário médico. O advogado não tem condições de saber se uma dipirona que foi ministrada numa certa gramatura é prejudicial ou não, se isso impacta ou não. Então, é muito importante saber que o advogado tem que ter a humildade de reconhecer que, em determinadas situações, ele precisa do auxílio de outros profissionais, que vão ajudá-lo, por exemplo, a fazer com que aquela prova documental, por exemplo, um prontuário médico, seja uma espada na cabeça da parte contrária. Por exemplo, você é autor de uma pessoa que teve um dano relativo a procedimento médico, você é auxiliado por um profissional, você pode, com muito mais vigor, ter sucesso numa ação, né? Por último, eu gostaria de falar sobre a questão da pandemia que a gente vive, né? Uma coisa interessante para a gente se atentar e que a gente estava conversando sobre as questões, né? Um documento público, as certidões de óbito. Então, é muito interessante a gente verificar o que vem ocorrendo, né? Muita gente está falando que muitas certidões de óbito constam lá como Covid, a causa da morte, né? E como autópsias, muitas coisas não estão sendo feitas por conta das razões da pandemia, né? Isso pode implicar em um sem número de situações aqui. Então, cito o caso o caso de seguradoras, por exemplo, né? Até mesmo questões outras, tem pessoas que às vezes têm muitas comorbidades e está sendo certificado como morte suspeita por Covid. O que isso vai gerar lá na frente? É importante a gente ficar atento, né? Então, acho que da minha parte, eu gostaria de agradecer primeiro, já me estendi, passei 5 minutos do prometido, né? E dizer que, distante da pretensão de esgotar o tema, né, eu penso que essas abordagens são suficientes, ao menos para deixar aqui um gostinho para que vocês que estão nos acompanhando dê uma rememorada sobre a prova documental, porque muitas vezes a gente acha que ela é muito fácil, ela está ali, a gente junta no processo, o juiz vai analisar porque está lá, né? Não, a gente tem que instrumentalizar. O documento é muito importante, só que ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser trabalhado pelo advogado, né? Então, ele tem que ser destinado. Eu sempre penso o seguinte, o juiz, como a gente fala, né? Eu digo aqui que os juízes, promotores e outros operadores não nos escutem, mas quem movimenta o direito e o processo é o advogado. E é fazendo esse tipo de aprofundamento, né? Aqui, no caso, estou falando de prova documental. Então, fico aqui o meu agradecimento, né? Agradeço pela paciência de vocês, fico à disposição através das nossas redes sociais ali para tirar qualquer dúvida de vocês. Espero que tenha conseguido ajudá-los de alguma forma ou pelo menos colocar luz sobre alguns panoramas aí, tá bem? Muito obrigado e fiquem todos bem. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela tua fala. Quero aproveitar para fazer 2 pequenas observações antes de passar para o Eduardo.
A primeira é para responder a uma pergunta do doutor João José Januário, que interagiu com a gente ali pelo YouTube. Ele diz o seguinte: sobre a Lei 11.925 de 2009, que reconhece que o advogado tem fé pública, estabelecendo que ele pode autenticar alguns documentos e etc. Nós ainda dependemos dos serviços dos cartorários. Veja, essa lei ela estabeleceu que alguns documentos que o advogado leva ao processo na esfera trabalhista, eles poderiam ser autenticados de próprio punho pelos advogados. Não sei se vocês se lembram, mas no Código Antigo ainda, quando a gente fazia agravo de instrumento, também houve uma modificação dizendo que o advogado podia fazer a autenticação de próprio punho dos traslados do processo, né? Então, a ideia aqui era simplificar e tornar o processo um pouco mais barato. Mas isso não significa que a gente não precisa mais dos tabeliões e dos cartorários, né? O próprio artigo que foi alterado por essa legislação consta ali que quando alguém discutir vamos dizer, a verdade contida naquele documento, ou alegar que ele não é verdadeiro, pode trazer cópias autenticadas ao processo para fazer esse confronto, ou então os originais. Aí já fica evidente como a gente ainda precisa dos cartorários, né? Se houver alguma dúvida, você pode recorrer a esses serviços e em várias outras situações. Lembrando que essa legislação, ela se aplica ali na esfera trabalhista e simplificou um pouco mais aí o procedimento nesses processos. E por fim, antes de passar para o Eduardo, o que eu queria observar é o seguinte: o Rodrigo acho que deu uma aula sobre prova documental aqui nesse tempo em que a gente está junto, e coisa até que muitas vezes a gente não lembra da faculdade, né? Sobre como isso deve ser conduzido, esse momento de instrução deve ser conduzido no processo, como esses documentos precisam ser organizados para serem anexados aí à petição inicial. O que eu queria lembrar para vocês é o seguinte: quando a gente fala de indenizações ou de responsabilidade civil, a gente está tratando de vários tipos de ações diferentes, né? A gente está falando de ações que estão dentro aí do direito do consumidor, como é o caso das ações típicas que discutem inscrição indevida, ou aquelas que tratam de perda de bagagem, de cancelamento de voo e por aí vai. Como a gente está falando das ações que não deixam de estar dentro do direito do consumidor, mas que são bastante específicas, como é o caso das ações que discutem responsabilidade médica. A gente está falando também dos acidentes de trânsito, a gente está falando do dano à imagem. Todas essas ações têm os seus documentos mais essenciais, né? Mas o que eu posso dizer, acho que o Rodrigo vai concordar comigo, é que a documentação, a prova documental, ela é muito importante para todos estes casos de ações de indenização. Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas ela é sempre importante. O Rodrigo usou o exemplo do dano material. Gente, não tem pedido de indenização por dano material se você não apresenta documento. É uma das indenizações que mais se comprova por documento, é o dano material. Você precisa apresentar o orçamento, levantamento de custo, despesa, recibo, comprovante, né? E seja numa ação que trata de acidente de trânsito, ou seja numa que discute as consequências de um cancelamento de voo, né? Imagine que você está num processo onde o teu cliente perdeu uma série de compromissos, ou então ele tinha que voltar para o Brasil e foi obrigado. Aqui eu estou esquecendo um pouco que existe pandemia, tá? Foi obrigado a ficar no local onde ele estava passando férias por mais uma semana, porque só tinha um avião, vamos supor, para voltar, e quebrou o avião. Ele teve que pagar hotel, comida e etc. Ele precisa comprovar. Então, não sei se você já se deparou com uma ação como essa, em que o cliente chega ao escritório com uma situação horrível, que vai gerar uma indenização significativa, mas ele esqueceu de juntar os recibos. Não tem recibo das despesas, dos gastos. Gente, dano material é comprovante documental, tá? E o Rodrigo falou das ações de indenização que tratam ali de responsabilidade médica. Não existe ação de indenização na área médica sem documentos. Prontuários são essenciais. Ele deu um exemplo de um caso dele. Eu me lembro de um caso aqui do escritório que chegou com 10 caixas de documentos, todos embaralhados. Esse era um caso que tinha vindo de um outro escritório antes de a ação ser protocolada, e eu acho que o advogado acabou brigando com a cliente e, de raiva, um dos dois, sei lá, numa discussão, jogou tudo para cima, tudo se misturou, pegaram e guardaram dentro da caixa. Então, você pensa, 10 caixas de prontuário perfeitamente organizadas,
já é complicado de administrar e de entender. Imagina, fora de ordem, bagunçado, isso é documento. E não dá para trabalhar numa ação como essa sem documentos, tá? E muitas vezes esses documentos precisam ser compreendidos a partir do auxílio de um assistente técnico, como o Rodrigo também mencionou. Nós tomamos uma decisão aqui no escritório. Hoje nós não trabalhamos em nenhum processo, por mais simples que possa parecer, que envolve responsabilidade médica, sem a participação de um assistente técnico. E isso significa que essa participação ela pode ter início antes de a ação ser ajuizada, para te ajudar a compreender essa documentação de que o Rodrigo estava falando, tá bom? Só queria fazer essas observações para te dizer que, às vezes, a gente fala de ações de indenização e algumas pessoas têm na cabeça a ideia de uma ação, de um tipo de problema, de um acidente, mas lembrem que esse é o universo da responsabilidade civil e que para cada tipo de ação a gente tem um tipo de prova específico, mas os documentos normalmente vão ser muito importantes para todas elas. Dudu, eu queria passar, então, a palavra para você. Eu te prometi que não ia chamar de Dudu, mas escapou. O Eduardo, lá da nossa comissão, também ótimo advogado. Contribua aí com a gente com a tua fala sobre testemunhas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gabriel, doutor Rodrigo. Eu queria fazer também aqui 3 observações. Todos estão me ouvindo? Eu não sei se o microfone está ligado. Está. Eu queria fazer 3 observações aí sobre a questão da prova documental. E a primeira delas é sobre a ata notarial, que nós estávamos conversando, eu e o Rodrigo, ontem. E, de fato, né, a gente precisa estar preparado aí para a tecnologia. A gente tem que saber fazer uso dessa ferramenta, é claro, sempre considerando que as devidas cautelas, né? Hoje, nós podemos, aí, a gente acaba recebendo vídeos, inclusive pelo WhatsApp, de pessoas falando, e quando a gente vai ver, é um programa que alterou totalmente a face da pessoa. Então, a gente não sabe se aquele vídeo ou aquela imagem que foi reproduzida, que foi transmitida, é real ou não, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar preparado para isso. Fico feliz aí de ter, que o doutor Rodrigo tenha encontrado a ata notarial virtual aí, porque esse é querendo ou não, é o futuro, né? Do direito. Sempre tratar pela via virtual, menos papel, mais o computador, a internet e tudo mais, né? A segunda observação é que acho que a maioria dos colegas advogados aí não recebem o cliente com toda a documentação já preparada. Sempre quando o advogado é procurado, já sem documentação alguma, ou se existe documentação, ela foi mal feita, foi mal formulada, porque não teve assistência, orientação aí, né, que não foi assistida por um profissional da área, né? Então, a importância, inclusive, da gente sempre falar, né? O advogado sempre falar, se expor, mostrar a importância da profissão, né? A gente estuda e tenta desenhar o melhor contrato, o melhor documento, ali a relação, o negócio jurídico para as partes, né? Sempre prezando a colaboração entre as partes. E a terceira observação, como o Rodrigo comentou, a questão da gente sempre estar ao lado de profissionais das outras áreas para nos auxiliarem nas análises dos processos, e o doutor Gabriel também comentou do erro médico, de ter um assistente técnico, né, um médico preparado para poder analisar todo o dossiê, o prontuário médico. Outro dia, dando um exemplo rápido aqui, eu conversando com um contador, colega, amigo, inclusive cliente também do escritório, sobre a possibilidade de fazer uma holding familiar para um outro cliente. Então, é uma situação administrativa. E eu comecei, então, a dialogar com ele a respeito, e ele falou assim, olha, Eduardo, essa situação aqui ela não é vantajosa. Me explicou a questão de ganho aqui de capital, imposto, enfim, várias coisas que o advogado não está habituado a tratar. O advogado está habituado a tratar da parte jurídica, do direito. É possível fazer a holding familiar? É possível, mas vale a pena? Quem pode nos responder isso é quem atua diretamente na área. Ou seja, então, no caso de um dossiê, quem vai fazer a análise é o médico, não cabe ao advogado dar valor àquela prova. Muitas vezes a gente vai analisar um documento médico, passa batido uma informação, uma patologia que a gente não sabe como é que é o nome científico, enfim, o processo caminha para um lado, no final das contas era para caminhar para outro. Então, a importância da gente sempre estar em conversa, ter parcerias, né, com outros profissionais de nossa confiança para poder, então, conduzir o processo, seja administrativo ou judicial, da melhor maneira para o cliente, tá? Bom, gente, então, eu também aqui vou tentar ser bastante rápido para não tomar muito tempo de vocês, mas eu já vou considerar aqui, porque eu vou trazer alguns exemplos na questão da prova oral, o depoimento pessoal e a testemunhal,
Eu vou trazer alguns exemplos e já vou considerar que a ação ela já está pronta, já está instaurada, já existiu o saneamento do processo e já está, então, caminhando para uma audiência de instrução e julgamento, tá? Bom, então vamos lá. A ação está pronta, já apresentou a petição inicial, contestação, o juiz vai fazer o saneamento, ele vai delimitar ali as questões de fato, né, a matéria controvertida, questões de direito, e então vai designar, se for necessário, audiência de instrução e julgamento, né, no caso de não existir ainda elementos probatórios que permitam resolver aquela ação, que os documentos apresentados pelas partes ainda não são necessários para convencer o juiz. Então, vai ser designada a audiência, e, é claro, também a depender dos requerimentos aí das partes, né? Então, dentro da audiência é onde se colhe o depoimento pessoal da parte e o testemunho, né, das pessoas arroladas pelas partes aí. Então, quem que melhor conhece os fatos que originaram a ação, que são as pessoas que neles estão envolvidas, ou seja, as partes. Então, o depoimento pessoal, ele é o meio de prova onde o juiz conhece os fatos através daqueles envolvidos naquela relação conflituosa. Por isso aqui a importância dessa prova, né? É muito importante, a gente tem que aproveitar ela muito bem, e é o contato imediato do juiz com as partes, né? Muitas das vezes, inclusive, nós, advogados, às vezes ficamos nervosos com uma ação de entrar, de poder conduzir ela muito bem. Agora, imagine a parte que não tem relação com o judiciário, que às vezes é a única ação da vida e fica diante de um juiz. E hoje, né, o que nós vemos aí diariamente, a questão de juízes e tudo mais, então, imagine a preocupação da parte perante o juiz, claro, também do advogado, mas a importância, então, dessa prova, né, da parte estar perante o juiz de frente a frente ali, né. Bom, e qual que é a finalidade dessa prova? A gente tem que estudar muito bem ela. A finalidade é qual? Esclarecer os fatos e também conseguir a confissão da parte. Então, se uma parte pede depoimento da outra, ela quer que a outra confesse algum detalhe, ou seja, desconstitua toda aquela matéria fática trazida no processo, né? Ou que não exista o direito, então, que está sendo supostamente violado aí, né? Bom, e rapidinho, antes de dar exemplos aqui sobre a produção da prova, se a parte que ela foi intimada, ela não comparece ou ela se recusa a depor, qual que é a penalidade? Eu vou dizer assim, né? Na verdade, não é uma penalidade, é uma consequência. Mas o que pode acontecer? Ela pode ser aplicada a ela a pena de confesso. É como se essa parte que foi intimada para depor, ela confirmasse que os fatos trazidos pela outra são verdadeiros, ou presumem ser verdadeiros, né? Então, a importância, gente, de novo, do advogado, não basta ele estar apenas assistido por outros profissionais, né? Um contador, ou um médico, coisa parecida, mas ele também tem a obrigação aqui de fazer o dever de casa, de conversar com o seu cliente, de orientar muito bem o seu cliente, mostrar ao seu cliente quais são os fatos que são controversos na ação, o que está sendo discutido na ação, né? Não a ponto de instruir ele para um depoimento, não a ponto de montar um depoimento, não, a ponto de orientá-lo para que, então, ele possa, da melhor maneira possível, de forma mais clara possível, passar ao juiz quais são os fatos, né, que ele, ou melhor, né, como ele enxerga os fatos daquela relação, né, para que o juiz, então, consiga se aproximar, assim, se aproximar melhor da verdade processual, né? Bom, então, como é que eu faço aqui agora conseguir a confissão da parte? A gente tem que articular perguntas que esclareçam os pontos da ação, desde que essas perguntas não sejam capciosas, né? Isso é vedado, inclusive, pelo CPC. Por exemplo, uma ação de indenização de acidente de trânsito, que a parte postulante alega que sofreu danos estéticos, né? Ela sofreu acidente e tem um dano estético. Se você está defendendo o réu, contestando, você tem que fazer a função de investigador e consultar as redes sociais dessa pessoa que está postulando determinada indenização, verificar se essa pessoa sofreu ou sofre com o referido dano, se não tem fotos dela na praia, por exemplo, ela disse que sofreu um dano estético no braço, mas está ela sem camisa, feliz, tomando alguma coisa na praia, enfim, né, o que essa pessoa faz nas férias, justamente aqui para tentar desconstruir o pedido, né? E se você está advogando para o autor, você deve preparar ele para essas perguntas que eu estou comentando. Talvez aqui, enquanto for falando, eu fique um pouco viciado como advogado da parte ré,
porque a maioria das vezes o escritório está patrocinando, está cuidando de um processo, né, está sendo advogando aí para a parte do processo. Então, por favor, vocês considerem esse ponto que eu comentei agora. Outra situação aqui de indenização, o dano extrapatrimonial. É necessário que o acidente de trânsito, por exemplo, utilizando de novo o acidente como exemplo, né, ele tenha causado danos de ordem psicológica e mental, né? A pessoa que postula ação, por exemplo, um acidente, a pessoa, após o acidente, não consegue mais dirigir um carro. Vamos supor que ela sofreu um acidente com um carro. Isso é um dano de ordem psicológica, né? Então, ou seja, aqui há sim um dano extrapatrimonial. Nesses casos, o dano moral não é presumido. A gente tem que fazer prova dele também. Muitas vezes, inclusive, através de documentos, a juntada de um laudo psicológico que atesta que a pessoa fez várias e várias sessões de terapia para tentar superar aquele acidente. Não só acidente de trânsito, isso se encaixa para outros casos de ações indenizatórias. Ou ainda, contratos de seguro. A gente trabalha muito no polo passivo. Nas ações que o segurado move em face da seguradora, né? Por exemplo, formular aí perguntas que esclareçam quem contratou determinado seguro, se aquela pessoa estava ou não orientada pelo seu corretor, que é pessoa de confiança do segurado, não é da seguradora, é do segurado. Se o corretor, então, no caso que é pessoa de confiança, se a pessoa pagou o seguro sem saber o que estava contratando, né, pagou um valor substancial, perguntas essas que demonstrem que a parte, ou ela, no caso aqui, né, eu postulando, dizendo, advogando aqui para a seguradora, né, que ela não tem razão no que está pedindo, que confirme a objetação, né? E bem, o depoimento pessoal, ele tem que ser, obviamente, pessoal, né? A parte ela não pode se servir de documentos, né, preparados aí para o seu depoimento. Se ela fizesse isso, perderia, então, a finalidade do depoimento, né? A gente não conseguiria, aí, talvez, atingir essa finalidade, que é esclarecer os fatos ou até mesmo conseguir a confissão, né? Então, de nada bastaria, inclusive, a parte estar lá de frente para o juiz com um documento, fazendo a leitura desse documento. Bastaria, então, juntar o processo e a parte declarar que era autêntico, que ela realmente havia manifestado aquelas alegações, né, por meio de prova escrita. Bom, de novo, né, a importância aqui de conversar com o seu cliente sobre o depoimento a ser prestado. Explicar a ele, então, quais são os fatos tidos como controversos, o que poderá ser perguntado, orientar o seu cliente a ser o mais claro e objetivo possível. Por que eu falo isso de novo? Porque é essencial para uma produção de prova oral. A gente tem que orientar o nosso cliente. Não basta dizer que tem uma audiência para ele comparecer no dia. Converse com o cliente. Converse com o cliente. E, pessoal, aqui é uma questão mais agora processual e não de exercício do direito, né? Ou melhor, da nossa prática do dia a dia. Processual, então, no caso aqui, é a necessidade de intimação pessoal da parte para praticar o ato, para que ela compareça em juízo para a colheita do seu depoimento. Por que eu estou fazendo esse apontamento? Porque quando a gente começa a advogar, aparecem vários e vários casos de juizado especial. E lá, a parte ela é obrigada a comparecer em juízo, na audiência de conciliação e na audiência de instrução, né? Ou na audiência una. Lá, então, não há necessidade de intimação da parte. Agora, aqui na justiça comum, precisa. Então, a importância do advogado lembrar disso, né? Ler ali os artigos relacionados, vai ver que a gente tem que a parte ela tem que ser intimada pessoalmente para comparecer em juízo. Não basta apenas o requerimento, e aí a gente pode ser, infelizmente, surpreendido, né, com a ausência da parte no dia da audiência, quando a gente já estaria com várias e várias perguntas a serem formuladas a ela, né? Bom, e quem que faz as perguntas ao depoente? É o advogado da parte contrária. Se a gente considerar que a finalidade aqui é obter a confissão e para que o juiz esclareça os fatos controversos, não tem razão para nós perguntarmos, né, para o nosso cliente durante a audiência. Bom, uma observação, o advogado, ele faz as perguntas à parte e à testemunha. Não existe mais aquele sistema presidencialista em que a gente endereçava a pergunta ao juiz e o juiz, ele então reformulava, muitas das vezes, as perguntas às partes, tá? Bom, por que eu estou comentando isso? Eu devo aqui comentar aos colegas que já em mais de um caso,
eu vi o advogado da parte contrária pedir o depoimento do próprio cliente, né? E isso não pode, né? Nós, advogados, precisamos aqui nos atentar à técnica e à forma procedimental e processual. E é desagradável, ao longo do processo, a gente receber uma decisão, né? Sair uma decisão, decidindo ali, no caso, que não pode a parte querer o depoimento próprio, né? Agora, uma questão também de cautela do advogado. Se ainda assim o advogado da parte contrária não pede o depoimento do seu cliente, mas o depoimento do seu cliente ele é essencial, nada impede você de peticionar no processo e dizer, excelência, o depoimento do meu cliente ele é importante para resolver a lide que hoje está sendo discutida. Né? Ou seja, você não está pedindo depoimento do seu cliente, mas você está informando o juízo que é essencial que ele ouça a parte. E o juiz, de ofício, ele pode, então, ouvir a parte. Então, aqui, uma diferença sutil, né, um detalhe sutil, mas que nós, advogados, precisamos aí estar preparados um dia para utilizá-la, né? Então, se necessário for. Bom, em audiência aí de instrução e julgamento, no caso de uma ação indenizatória de danos materiais e reparação por danos extrapatrimoniais, né? De novo, casos de trânsito, que eu vou usar aqui, estou usando como exemplo praticamente para tudo, porque a gente sempre se depara com ações desse tipo, né? Deste evento, infeliz evento. O que a gente tem que considerar para uma boa prova oral? Primeiro, saber o fato controverso, né? Segundo, saber qual é a questão de direito relevante para a decisão do mérito. No caso de uma ação de ressarcimento de danos, responsabilidade civil. No caso de viagem, como o Gabriel bem comentou, que a gente despacha as nossas malas, é o dever de guarda do fornecedor de serviço. Enfim, a gente tem que sempre estar atento a isso para desenhar, né, para demonstrar ao juiz ali da melhor maneira possível os fatos que têm relação com aquele direito que a gente está alegando que foi violado. Bom, então a gente tem que se atentar a esses pontos para daí formular boas perguntas, né, perguntas pertinentes que digam, então, respeito ao fato e ao direito. E após isso, é possível, então, formular perguntas objetivas e, por favor, gente, que não sejam perguntas maliciosas ou tendenciosas. Né? A expectativa dos advogados é que o juiz que cuida da causa, que vai julgar a causa, já tenha conhecimento das alegações das partes, né, no ato da audiência, e o que a gente deve fazer, então, é convencer o juiz, né, por meio das nossas provas e alegações. Então, não é simplesmente chegar lá e tentar, de alguma forma tendenciosa, uma resposta que fica obscura. Não, a gente tem que tentar ser bastante objetivo, trabalhar com tranquilidade, razão, ali, racionalidade. Mais um exemplo, né, num caso de acidente de trânsito, de novo, questionar a versão dos fatos trazidas pelo depoente, perguntar quais são as condições da via, do tempo, né? Por exemplo, numa BR, quais eram as condições da via, qual era a temperatura do dia, o tempo do dia, se o depoente tinha noção de determinado veículo, né? Aquele veículo, por exemplo, que é o do seu cliente, qual era a velocidade que ele empreendia, talvez aqui uma responsabilidade não apenas de uma parte só, mas de ambas, né? Qual era a distância mantida dos carros? É claro, cada caso é um caso e o advogado precisa desenhar as perguntas que influenciem, mais uma vez aqui, a convicção do juiz, tá? Um outro exemplo, indenização de danos materiais decorrentes de um negócio jurídico, né? Uma empresa compra da outra um maquinário usado que vai utilizar para a sua atividade profissional. De repente, essa máquina quebra. Então, dessa quebra, gera um dispêndio de valores para o conserto dela. Afinal, o que a gente precisa considerar aqui para uma audiência de instrução e julgamento? Né? Porque existe o documento, se eles fizerem, né, de forma formal, vai ser um documento de compra e venda, mas o que a gente tem que considerar para aquela audiência? De novo, o fato controverso e se os documentos apresentados já suprem ou não a capacidade de convicção do juiz. Se necessária a prova oral, com um depoimento pessoal, neste caso aí de um representante da empresa, né, a depender do cliente, do nosso cliente, a gente tem que considerar se a parte do depoente sabia das condições dessa máquina, né, que foi comprada e foi vendida, quando que ela foi comprada, quanto tempo ela utilizou, quando que foi quebrada, quando que ela quebrou, quem operava essa máquina, se a gente pensar aqui em obras de construção civil,
essas empresas que fazem terraplenagem, que trabalham de fato com uma região bruta, pesada, quem que operava aquela máquina, se aquele operador ele tinha um curso, se ele era preparado para aquela máquina. Notem que a gente tem que aqui destrinchar a prova oral, sempre, claro, com cautela e sabedoria, né? Mais um exemplo aqui de depoimento pessoal. Agora, um caso de direito do consumidor, que a gente está quase que diariamente lidando, né? A gente está na nossa casa ou no escritório, a gente abre a torneira, a gente já está usando, aí a água já está pagando por isso. Então, a gente está lidando diariamente, todo momento, com relações de consumo. Se a gente advoga para o autor, a depender aí da inversão do ônus da prova, se vai ser deferido ou não, a gente ainda não pode esquecer que o que o autor alega deve ter aqui verossimilhança para justamente convencer o juiz. Tá? É o juiz o apreciador das provas. Se a gente é advogado do réu, a gente deve fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. A gente tem que esclarecer a situação e convencer o juiz através de provas que o autor, então consumidor, não tem direito ou os fatos trazidos não são verdadeiros, ou não se aproximam, né, não correspondem à verdade que delimita aquela ação. E aí, colhidos os depoimentos pessoais, a gente passa, então, no momento da audiência, a tratar da prova oral testemunhal. Né? O que a gente busca com essa prova? De novo, esclarecer os fatos. É sempre esclarecer os fatos, né? Tudo se baseia em esclarecer os fatos. Melhor explicar os fatos. Quando a gente fala de prova testemunhal, o testemunho contém o relato daquilo que foi percebido pela testemunha através dos seus sentidos. Tá? E aqui um detalhe, não é a testemunha que vai valorar a prova. Isso cabe ao juiz, o juiz que é o destinatário das provas. Tá? E mais, a parte que pede a prova testemunhal, ela deve ter conhecimento pleno daquilo que a testemunha falará em juízo. Tá? A gente tem que saber o que a testemunha sabe, né? O que ela vai dizer para a gente poder, então, arrolar ela, não arrolar, enfim. Porque o advogado, ele pode ser surpreendido, né, e prejudicado com a própria prova. Eu acredito que alguns dos colegas já presenciaram uma testemunha do cliente, ou até mesmo da parte contrária, desconstruindo os fatos trazidos por aquele que pediu seu testemunho. Mesmo que a gente saiba o que vai dizer, muitas vezes a gente é surpreendido, também a gente não tem como prever tudo, mas tem como tentar evitar essa situação, né? E isso pode ser muito frustrante para o profissional, né, para o advogado. Mais um exemplo, um caso que a prova testemunhal foi fundamental para o cliente do escritório. Né? O nosso cliente era vendedor de algumas peças de maquinários e entraram com ação contra essa empresa e a gente conseguiu ganhar a ação. Né? O cliente deixou aí de pagar uma alta quantia, né? Justamente porque a testemunha da parte autora confirmou que o nosso cliente, não tinha qualquer envolvimento com a relação discutida na ação. Quem deveria produzir essa prova era o cliente do escritório, mas o autor acabou se prejudicando a levar tal testemunha. Aqui cabe dizer, se a gente não tivesse ouvido a testemunha do autor, a gente provavelmente teria perdido a causa, porque era uma relação de consumo ali discutida. Então, não seria possível produzir aquela prova. Tem que explorar a prova, né? Inclusive a do outro. Né? Então, aqui é importante, de novo, o advogado saber quem são as testemunhas que o seu cliente está indicando, né? Saber ali o que essas testemunhas têm de fato a dizer para não ser surpreendido numa audiência de instrução e julgamento. Então, gente, aqui, né, pessoal, só produza a prova oral quando tiver certeza que ela vai ser positiva para você. Senão, não produza a prova. Como eu falei aqui, né, alguns minutos atrás, a gente não tem como prever tudo, mas a gente consegue evitar muita coisa aí também. Outro caso, né, agora envolvendo um seguro de estrutura comercial. Um sinistro, né, um acidente, lá, um evento de granizo. A empresa segurada, estou falando aqui, gente, tá? Uma observação de novo, né? Advogando para o polo passivo. A empresa segurada sofreu danos causados por granizo e fez a abertura do sinistro e pediu indenização por uma reforma no estabelecimento inteiro. Olhem só que coisa. A seguradora apurou o prejuízo de um valor 80% a menos que a empresa segurada estava reclamando. E a empresa segurada reclamou pelo valor cheio e entrou com a ação.
Só que, então, o valor reclamado dela compreendia reformas de melhorias e outras obras que não tinham relação alguma com o acidente, ou melhor, desculpem, com o sinistro, com aquele evento do granizo. A prova pericial, nesse caso, né, documental, ela foi muito boa, e a prova oral testemunhal, ela foi determinante para comprovar que o pleito da empresa segurada não tinha qualquer relação com o sinistro. Convenceu, ficou claro, mais claro impossível ao juiz que aqueles danos que estavam sendo pleiteados numa ação não tinham relação com o evento de granizo. De novo, gente, que é importante do advogado sempre analisar a documentação. Colegas aí já escreveram, o doutor Rodrigo também bem pontuou. Às vezes, né, os fatos trazidos pelo cliente não são aquilo que de fato demonstram os documentos, o que realmente aconteceu. Então, aqui é importante a gente sempre saber o que está entrando com a ação, quais são os pedidos dessa ação, valorar isso, né? Cabe ao advogado, antes de mais nada, valorar ali as provas, né? Identificar o que cada prova tem a nos dizer, né? Bom, pessoal, o advogado que vai fazer perguntas deve, então, tomar o maior cuidado para não fazer perguntas como o que a testemunha acha, o que a testemunha entende da situação. Isso significa dar peso ao testemunho no sentido de valorar a prova. E não cabe a testemunha dar valor à prova, ou a parte dar valor a isso, né? A valor à prova. Isso cabe ao juiz, de novo, ele é o destinatário da prova. E existe um procedimento para realizar essa prova. Para que a prova testemunhal seja produzida, devem as partes requererem em momento oportuno, que é antes do saneamento, né? Então, na petição inicial, na contestação, tem casos que a secretaria intima a parte para indicar quais provas querem produzir, mas originalmente isso tem que ser feito na petição inicial e contestação. E se é deferida a prova, então dá continuidade ao processo com a intimação da parte para apresentar o rol de testemunhas, momento, então, que oportuniza a parte contrária tomar conhecimento de quem são as pessoas arroladas. E nesse ponto aqui também, desculpem, gente, prometo que já estou terminando aqui, né? Nesse ponto, nós precisamos aqui fazer o papel de investigador da vida da parte contrária e das testemunhas que ele arrolou. Conversar com o seu cliente para saber quem são aquelas testemunhas, se possuem uma relação íntima com a parte contrária, né? Bem, por que eu estou falando isso? Eu já vou comentar. Então, as testemunhas, elas têm que ser intimadas pelos advogados das partes. Cabe a nós, advogados, arrolamos as testemunhas e intimá-las, então, para comparecerem naquele ato da audiência de instrução. Tá? Isso se trata de um ato preparatório. Né? E aí, continuando, analisando, então, a oitiva da testemunha, a gente tem o artigo 453, que dispõe que as testemunhas depõem perante o juiz da ação, exceto no caso de um depoimento antecipado, na produção antecipada de prova, e no caso aí de residir em uma outra comarca, né, ocorrendo então a oitiva dela através de um outro juiz ou por videoconferência em tempo real, como a gente está fazendo aqui hoje. Né? E antes de mais nada, eu preciso aqui, como eu comentei, da produção antecipada de prova, eu preciso explicar ela rapidinho, porque ela também permite ao advogado fazer prova documental e fazer prova oral. Tá? E essa produção antecipada de prova ela é admitida em 3 hipóteses. A primeira, se existe fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação dos fatos aí na pendência da ação, enquanto ela corre, né, tramita, a prova ser produzida pode viabilizar a composição das partes. Né? Antigamente era muito comum os advogados litigarem, não fazerem acordo. Hoje em dia a gente tem que pleitear do início, meio e fim ao processo, a composição. Tá? Isso, inclusive, é uma posição minha, eu sempre prezo pela conciliação. E a terceira hipótese é tomar prévio conhecimento dos fatos a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. A importância dessa terceira hipótese, né? A gente muitas vezes entra com a ação porque o cliente disse uma coisa, a gente vai ver ao longo do processo, lá no final do processo que não tinha relação alguma, e aí a sucumbência. E há também aí o advogado tem que dizer ao cliente que a ação foi improcedente ou que foi procedente condenando o cliente, né? Bom, é possível, nesse caso, produzir prova oral testemunhal. Passa aí que a testemunha será dispensada futuramente de prestar um novo depoimento.
Então, aqui de novo, a importância de fazer bom uso da prova, sempre, né? Conhecer o processo, analisar o processo, tirar detalhes do processo e aproveitar bem na prova oral. E depois de estar tudo preparado, né, o primeiro ato ali é a qualificação de testemunha. Nesse momento a gente contradita a testemunha, por isso que eu falei de investigar a vida da parte das testemunhas, né? Se existe algum documento ou alguma testemunha sua que comprova uma relação íntima, ou a impossibilidade da parte da testemunha, melhor dizendo, dar o seu testemunho, a gente tem que contraditar antes do seu depoimento, sob pena aí de preclusão, tá? Então, tome aí conhecimento da testemunha rolada para justamente investigar essa pessoa e conseguir aí produzir uma prova para desconstituir, né, ela do seu depoimento. Bem, essa testemunha contraditada ela pode ser dispensada ou ela pode ser ouvida como informante. Se o juiz entender que ainda assim é necessária a sua oitiva, vai ouvir. É claro que a prova aqui não vai ter o mesmo peso, não vai ter o mesmo grau de uma testemunha, mas pode servir aí para contribuir para a convicção do juiz. Né? Inclusive, a gente pode comentar rapidinho sobre a inspeção judicial, né? O juiz ele consegue, inclusive, analisar aquela prova no momento ali da sua produção para fins de convencimento se é realmente, se aproxima da verdade ou não. Tá? Bem, eu vou tentar aqui agora adiantar um pouco a conversa. Deixa eu verificar, eu tenho aqui tópicos, né? Bom, eu dando um exemplo de que a testemunha, ela pode requerer a sua dispensa, né, do depoimento. Bem, um exemplo de uma ação em face de um hospital, que um médico é indicado como testemunha. A depender do que está sendo discutido naquela ação, se existia alguma relação do médico, né, se existia um sigilo profissional, ele pode pleitear sua dispensa. Ele não precisará, então, prestar o seu testemunho. E bem, superado tais pontos, no momento da oitiva, o juiz toma o compromisso da testemunha de ela dizer a verdade, e se a testemunha mentir, ela pode aí ser processada por crime de falso testemunho. Tomado o seu compromisso legal, inicia-se, então, a oitiva. E aqui, de novo, não façam perguntas de achismos, né? Perguntas tendenciosas. O juiz, ele é o conciliador, ele é o investigador, o fiscal, ele é o diretor da ação. Então, ele vai investigar se aquela prova que está sendo produzida é tendenciosa ou não, e se for, ele vai indeferir. Evitem essas situações, porque isso pode gerar para o advogado que está iniciando agora, que não tem que foi em poucas audiências, pode gerar um constrangimento com a parte, com o juiz, e isso pode acabar desandando ali a produção da prova. Tá? O advogado pode ficar nervoso e aí não conseguir, de forma racional, ali, formular perguntas, que inclusive nós aqui precisamos estar atentos à testemunha, do que ela está dizendo, para daí então pensar em perguntas no ato da audiência. Como eu comentei de um exemplo anterior, aquele caso em que o cliente do escritório saiu vencedor na ação, deixou de pagar uma alta quantia, foi porque nós percebemos na audiência de instrução que a testemunha do autor, a gente poderia aproveitar a testemunha do autor para, então, tirar a responsabilidade da empresa do que estava sendo reclamado naquela ação de consumo. Bem, então, pode serem deferidas perguntas que não têm relação com os fatos, por isso, fato controverso, atentem-se ao fato controverso, no momento do saneamento do processo vai constar lá. Se não constar, faz uma petição pedindo, então, a organização ali, que o juiz, ele organize aquela decisão do saneamento, né? Por isso, conhecer matéria controvertida, matéria de direito, fato controvertido, estabelecidos do despacho saneador. Bem, um outro detalhe, uma situação não muito comum, é quando a testemunha referencia uma outra no seu testemunho. Um exemplo, se uma terceira pessoa percebeu a ocorrência de um acidente de trânsito, tá, gente? Se a testemunha que está lá, ela indica uma outra pessoa que pode ter percebido a ocorrência daquele acidente através de um outro sentido e que a sua prova, que o seu testemunho é essencial para o deslinde da ação, para a resolução do processo, o juiz ele pode determinar de ofício a oitiva daquela terceira pessoa que foi referenciada e o advogado da parte pode também pedir o seu depoimento, o seu testemunho. Tá? Então, aqui não é muito comum, lembrem-se, testemunha referenciada, aí, né? Ou melhor, testemunha referida. Tá? Isso também é um detalhe que a gente acaba não vendo ao decorrer da faculdade
e aí também acaba passando batida, a gente pode um dia se aproveitar dela, né? Pode estar aí diante de uma oportunidade de fazer uso dela. Bem, uma outra situação, vamos imaginar aqui um acidente de trânsito, uma situação de negligência médica, em que estavam várias pessoas, né, envolvidas. De novo, essa questão da testemunha referida, que viu alguma coisa que pode contribuir para a ação. E um outro aqui, gente, antes que eu esqueça, é uma ação de indenização, né, falando agora no modo geral, que reclama, a parte autora reclama a morte de uma pessoa, né? Quem entrou com a ação foram os pais e os irmãos, reclamando reparação por danos extrapatrimoniais. Com relação aos pais, o dano moral é presumido. Mas e com relação aos irmãos? É também? Depende. Né? A gente precisa descobrir e, inclusive, questionar em depoimento se os irmãos tinham um bom relacionamento com a pessoa que faleceu, se moravam juntos, para mostrar qual foi o grau de impacto que a morte daquela pessoa causou na vida do autor, né, da parte autora, para justificar a valoração da indenização, da reparação, tá? Bem, como é que a gente pode aí delimitar a extensão desse dano? Como a gente faz prova da extensão desse dano? É justamente questionando as partes postulantes, demonstrando ao juiz que, embora a morte seja infeliz, aqueles postulantes não fazem jus a uma reparação substancial, então. Ou não fazem jus a uma reparação, ou se fazem, não é substancial. Né? Então, pessoal, assim como a gente espera urbanidade, respeito entre os advogados ex-adversos, né? Assim a gente também deve tratar as partes, as testemunhas. Eu sei que é muito difícil em algumas audiências, as partes são difíceis, as testemunhas são tendenciosas, mas a gente tem que manter o respeito durante a inquirição, atentando-se aqui aos fatos controvertidos, né? Objetivando, então, esclarecer tais pontos, né? Sempre trabalhando com tranquilidade e atenção ao que está sendo dito, né? Não tentando entrar naquela briga da euforia ali, enfim. Né? De qualquer forma, pessoal, eu acho que eu me estendi um pouco no tempo aqui, peço desculpas a todos, mas era isso que então me cabia dizer um pouco da prova oral, né? E fico à disposição de todos. Muito obrigado aí pela atenção. Eduardo, obrigado pela tua fala. Preciso dizer aqui para quem não conhece o Dudu que ele é um gentleman, gente, uma das pessoas mais educadas que eu já conheci. Ciro, parabéns. Você criou muito bem o seu filho. Para fechar, eu queria fazer 3 observações. A primeira é a seguinte, é uma resposta também à pergunta do Jonathan. Ele questionou o seguinte, pensando lá nos documentos ainda. O artigo 404 do Código de Processo Civil fala de algumas hipóteses em que a parte ou o terceiro pode se excusar de apresentar um documento que está sendo solicitado para ele em juízo. E o inciso 5º diz assim, salvo se por uma razão muito específica, salvo se houver um motivo grave, o juiz pode entender que não há necessidade de apresentar aquele documento. Ele pergunta que tipo de situação é essa, né? Um dos únicos exemplos que eu encontrei com relação a essa hipótese na doutrina é o seguinte, imagine que a gente está num procedimento de produção antecipada de provas, né? Como o Eduardo acabou de falar. E esse procedimento visa aí a apresentação também de algum documento. Caso se entenda que a ação que poderia ser ajuizada posteriormente, mediante estes documentos cuja exibição se pretende, que ela está prescrita, que não dá mais, já passou o prazo para propor essa ação, o juiz pode aí entender que não precisa apresentar, né? Então, esse foi um dos únicos exemplos que eu encontrei para essa hipótese do inciso 5º, caso a prescrição já tenha fulminado aí a possibilidade de propor a ação que dependeria deste documento, tá, Jonathan? Outra coisa que eu gostaria de observar é o seguinte, o Dudu muito bem falou sobre a demonstração da extensão do dano moral. Em vários eventos que nós fizemos na comissão, o Torcido está aqui, vai lembrar disso, os nossos convidados, juízes e desembargadores, sempre bateram nessa tecla. Apesar de muitas vezes o dano moral ser presumido, né, o advogado não pode se agarrar nessa certeza. É importante demonstrar até onde vai o dano moral, qual que é o tamanho desse dano moral. E o Eduardo deu um exemplo que era da proximidade dos familiares, né? Nós tivemos um caso de um irmão adotivo
que pleiteou dano moral em razão da morte do outro irmão, né? E isso é algo que, em razão do tempo em que eles conviviam, pode aí depender de prova testemunhal. Outra coisa, a gente já propôs uma ação em que o titular do pedido ali de dano moral era o primo. Ele perdeu o outro primo num acidente, mas eles eram muito próximos, como se fossem irmãos. Para não dizer, eram mais próximos do que os próprios irmãos, né? Mas isso não é presumido. Teoricamente, essa proximidade não é aí típica do homem médio. E por isso, a prova testemunhal pode ser usada também para este fim. A última coisa que eu gostaria de dizer é que, se lembre, o Rodrigo falou sobre documentos materializados aí na forma de vídeos, de áudios. Hoje o Projude permite a você, advogado, anexar esses áudios e vídeos, esses arquivos, no sistema ali eletrônico do Projude. E isso desde março desse ano. Eu não sei se você lutava com essa dificuldade, como eu, antigamente, que sempre uso vídeo e áudio, principalmente nos meus casos de acidente, de dano à imagem. Você tem que propor ação, depois você grava isso numa mídia digital, você protocola fisicamente na vara, torce para que eles anexem isso no Projude e não se perca aquele material, né? E depois você confere lá se está tudo certo. E digo torce porque já aconteceu de a gente ter um arquivo lá no DVD, mandar para a vara, que não era em Curitiba, era em outra cidade, a vara anexar um pedaço do vídeo. Eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, eu não sei, porque eles não editam o material, né? Mas foi só um pedaço, não foi o vídeo inteiro. E depois a gente ficar brigando por um tempão para conseguir colocar aquilo de modo, vamos dizer, completo no processo. E o pior, você não sabe o que é. O pior é que até você convencer o juiz de que você apresentou o vídeo completo. Essa vara que colocou metade do vídeo. Foi um trabalho bem... exigiu bastante energia. Hoje você pode colocar isso no Projude, então não esqueça, tá? Lá no Projude tem uma área onde você verifica o tamanho, se eu não me engano, são 300 MB, esse é o máximo, e tem os formatos específicos. Não é em qualquer formato, eu acho que até o MP4 não é admitido. Cuide com isso, tá? Isso é muito, muito importante. Por fim, o Eduardo comentou sobre as perguntas, né? A gente já fez um evento uma vez sobre prova e conversando com um dos advogados que participava, ele disse assim, olha, eu acho super errado conversar com testemunha antes da audiência. Eu acho que a gente tem que chamar, levar ela na audiência e seja o que Deus quiser, porque eu não quero influenciar essa testemunha no seu depoimento. E o Eduardo frisou muito bem a importância dessa conversa prévia. Gente, aqui ninguém está orientando você a instruir a tua testemunha no sentido de dizer para ela o que é que ela tem que contar para o juiz, né? Mas essa conversa prévia, ela pode muito mais servir para tranquilizar a tua testemunha. Você pode falar para ela assim, ó, fique calmo, porque ninguém quer que você fale o que você não sabe, tá? A gente quer que você fale aquilo que você sabe. Se você não souber, você pode dizer, eu não me lembro, você não é obrigado a responder. Fique tranquilo, que o juiz ele conduz a audiência dessa forma. Só esse papo antes da audiência já é suficiente para fazer com que a testemunha, no mínimo, fique um pouco mais relaxada para estar diante do juiz. E isso faz a diferença. Porque vocês sabem que quando a gente está tenso, né, nervoso, preocupado, as coisas que a gente sabe não saem, né? Então, eu acho que essa conversa é boa. E antes da ação, essa conversa também é útil para você entender se a testemunha realmente ela sabe de alguma coisa. Não sei se você já se viu numa audiência como essa, onde as testemunhas elas aparecem, mas na verdade elas não sabem de nada. Elas não viram o acidente, elas chegaram depois, elas foram convidadas, mas elas não sabem nem por que elas estão ali. E isso é complicado, né? Porque ou você desperdiça a oportunidade de ouvir alguém que sabia, ou às vezes você se compromete, como o próprio Eduardo falou. Gente, como advogado é campeão, muitas vezes, em cavar a própria cova. E isso é complicado, né? Mas, enfim, eu acho que esse tempo, Wagner, não sei o que você achou, mas eu acho que esse tempo foi ótimo. Consegui terminar o meu café aqui. Obrigado aos colegas de comissão pela exposição dos dois, foi ótimo. Wagner, passo a palavra para você, agradeço a presença de todos e esse ano promete, hein, Wagner? Nossa parceria aí vai gerar uma série de frutos, seja na modalidade de eventos ou de outros projetos. Obrigado mais uma vez pela tua paciência, da IEDO, da comissão,
E a palavra é tua aí para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Sim, com certeza. Bom, queria agradecer vocês, mas antes de agradecer, ultimamente a gente tem feito alguns prints de tela para publicação, né? Porque é o jeito de publicar as nossas reuniões. Queria fazer um convite para vocês todos que estão assistindo, para fazer uma pose para foto aqui do print, porque normalmente elas ficam, né, alguém sai de olho fechado. Então, assim, quem que tiver com o café aí, para mostrar o café nesse momento, mostre o café que a gente vai fazer um print agora para depois postar nas redes sociais. Então, deixa eu ver se o pessoal está com café. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso aí, gente. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer, então, Dr. Rodrigo, Dr. Eduardo, Gabriel, por esse evento. Foi esclarecedor. Agradecer o pessoal que acompanhou. Colombo, Arapongas, Cascavel também esteve aqui conosco, pessoal de Curitiba. Cianorte, ao interior, aí participando em peso. Antes não era possível o pessoal participar, agora com esse café virtual também a gente consegue atingir mais pessoas e isso é muito bacana. Agradeço novamente a parceria, certamente faremos outros eventos aí, porque esse foi muito bacana. E seria isso, queria dar um bom dia a todos e fiquem em casa, quem puder, se cuidem e a gente vai conversando. Valeu. Senão vai virar almoço com os iniciantes daqui a pouco, né, Wagner? É verdade. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.